Eu sou a Milena Pássaro, criadora do blog e do bate-papo literário para Ler e Amar. E hoje, nessa tarde, nós vamos receber mais uma autora, a Ingrid Góes, e ela já está aqui entre a gente. Eu já vou convidá-la para a gente já começar esse bate-papo maravilhoso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no Bate-Papo Literário para mostrar suas obras e se apresentar para a gente. Obrigada a você pelo convite. Por favor, fala para a gente de onde você é, quantos anos você tem, qual que é a sua formação. Já se apresenta para todos nós, fazendo um favor. Tá, vamos lá. Sou Ingrid Góes, eu tenho 32 anos. Atualmente moro em Mogi das Cruzes, São Paulo. Sou formada em administração, voltando agora a cursar psicologia novamente. E agora escritora. Que beleza, nos presenteou. E não é a sua primeira obra, né, Ingrid? Não, lancei 2 livros em um ano. E o que te despertou essa vontade de escrever? O que te levou a escrever, Ingrid? Ai, Milena. Olha, eu sempre gostei de escrever, né? Mas a escrita para mim, ela vinha de um outro lugar. Ela vinha como algo terapêutico mesmo. Desde pequena era o meu refúgio, assim, era a escrita. Todos os sentimentos que eu tinha, todas as coisas que eu via, tudo eu colocava ali no meu diarinho, no meu lugar, era o meu lugar. E depois foi se perdendo, né? Daí depois eu fiquei doente, o mundo foi se perdendo um pouco, eu já não me reconhecia mais nem na escrita. E aí, de 4 anos pra cá, a escrita me encontrou de novo. Ela que me encontrou, não eu que encontrei ela. Quando eu E já tava. Hã? como que foi esse encontro? Ai, foi lindo, e tá sendo lindo. Eu estava muito. Eu estava voltando uns sentimentos um pouco confusos, eu estava de novo me perdendo um pouco, estava passando por um luto bem grande. E aí, em um momento muito cheio, onde eu já não encontrava mais, eu me silenciei assim, eu não queria mais nem terapia, eu não queria conversar com a amiga, eu não queria nada, eu queria ficar ali em silêncio. E aí o silêncio veio a escrita. Sabe, quando você não consegue falar em voz alta, você escreve, né, os seus sentimentos. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a escrever, eu estava no meu trabalho, eu não tinha mais. Eu estava atordoada, um monte de sentimentos que eu precisava colocar tudo no seu cantinho. E aí eu só olhei pro computador e falei, eu vou escrever. Aí comecei a escrever, não era nada, eu nunca imaginei que aquilo fosse virar um livro. Foi só sentimentos que eu fui colocando histórias que estavam aqui guardadas, que eu precisava colocar no seu lugar, assim. Foi uma escrita terapêutica a princípio. E aí eu mostrei para uma amiga, daí essa amiga só respondeu assim: manda mais, que eu não consigo parar de ler. E aí depois eu continuei escrevendo, passei a semana inteira focada naquilo. E ela é mãe de 3 crianças. E ela falava assim: eu estou deixando meus filhos de lado para passar a madrugada lendo, porque eu não consigo parar. Eu falei, nossa, então isso tá bom mesmo, né? Aí continuei escrevendo. E aí, quando eu vi, era um livro. Ela me deu essa ideia. Eu não queria, assim, eu falei, aonde? Como? Não, não. Tímida do jeito que eu sou. Não, isso não é pra mim. E aí ela insistiu muito, ela falou, Ingrid, isso é uma história muito bonita, coloca isso. Então me veio a ideia de criar um personagem, de criar uma narrativa a partir daquilo que eu compartilhei com ela. E aí nasceu um livro. Aí eu compartilhei com uma outra amiga que ela é professora, e aí eu falei assim, se tiver realmente muito bom, ela vai falar assim, tá muito bom, né? Porque às vezes amigos olham pra gente com um olhar sem crítica, né? E aí ela só falou assim, vou te mandar o contato de uma editora. Ela nem respondeu. Eu esperava assim, ela vai falar se tá bom, se tá ruim. Não, ela só falou, envia pra editora. Daí eu enviei sem nenhuma pretensão. Só
tá, vou enviar, né? E aí veio uma resposta muito imediata, com um aprovado bem grande, assim. E quando eu recebi o retorno, que conversei com eles numa reunião de chamada de vídeo, a empolgação deles com a história, a empolgação que a editora teve, o retorno que teve, me fez acreditar. Eu falei, ah, então vamos, né? Já que tá indo, eu vou seguir no fluxo. E como que foi esse desafio? Porque quando você começou a escrever, então você não tinha essa preocupação da escrita voltada para que o leitor pudesse acompanhar a sua história. Era uma escrita terapêutica, né? E como foi esse desafio a partir do momento que você virou a chavinha? Foi lendo a minha história. Nesse processo de edição com a editora, eles vão enviando e você vai relendo para alinhar tudo, né? E cada vez que eu lia, aí eu me coloquei como leitora, não como escritora. Eu comecei a ver a história com o meu lado leitora, assim. Eu lia e eu sentia as emoções, e eu sentia as emoções da Laura, minha personagem. E eu falava, nossa, eu sabendo da história, eu entrei naquela história por completo. Aí eu falei assim, é, realmente, acho que isso tinha que virar um livro, assim. Eu fui acreditando aos poucos, eu fui lendo e relendo e conhecendo a história, que aí eu fui despertando em mim esse entendimento de que, olha, pode ser. Se tá tocando pessoas do jeito que está, sem nem ter chegado ainda em várias pessoas, né? Quando chegar em outras pessoas, eu vou ter um retorno legal. Então, acho que foi isso que foi brotando em mim, assim, e eu fui deixando rolar, sem medo, assim. Essa escrita lá no começo, que era uma escrita terapêutica, você escrevia sobre você ou você já colocou no papel uma história fictícia? Como que Não, foi isso? Se você a teve que fazer a transição. eu escrevia sobre mim mesma. Eu passei por um processo complicado e eu precisava colocar aquilo para fora, acho que de tanto tempo guardando para não tocar no assunto, deixando o assunto um pouco de lado, aquilo foi crescendo dentro de mim. Então eu precisava achar uma maneira de colocar aquilo para fora. E como houve esse momento de silêncio meu, de que olha, eu vou me resguardar, vou ficar aqui fechadinho um tempo, e eu comecei a escrever, então aquilo eu fui colocando as coisinhas no seu lugar. Eu fui colocando o que precisava ser colocado para fora no lugar onde devia estar. E aí, depois que veio a ideia de transformar aquilo num livro, aí eu criei os personagens e modifiquei algumas coisas, não muito, para não fugir da minha história, mas só para não mostrar muito dos personagens reais, para transformar aquilo numa história mesmo. Mas a princípio era uma narrativa minha mesmo. E aí, como que você construiu os seus personagens? Por exemplo, a Laura ela está nos dois livros? Está, Porque está. parece que é uma continuação, parece, né? Já o Grito do Silêncio é uma outra história, mas sim, é uma continuação. E como que é a Laura fisicamente e psicamente? No primeiro livro, é uma pessoa que está tentando acreditar que ela ainda consegue seguir em frente depois de tantos obstáculos na vida dela. E ela não se prende a nada. Ela é uma mulher que ela não tem medo de viver, sabe? Se ela tem que ir, ela vai. Claro, ela tem lá os seus momentozinhos, mas ela sempre tem alguém que vai estar do lado dela, aconselhando, falando: olha, vamos, a gente vai estar com você. É uma pessoa que busca. Ela está buscando o caminho dela. Diferente da Laura de O Grito do Silêncio, que ela regressa, ela volta lá para o seu passado para tentar encontrar um caminho de novo. Essa é a Laura psicologicamente. É. E se fosse ela fisicamente, como que você relata ela pra gente? Ai, é uma mulher que vai se descobrindo. Você percebe no Poder de Seguir em Frente? Que logo depois do divórcio, ela teve que descobrir quem ela era como mulher, né? Ela precisou
entender que ela podia ser desejada, que ela podia ser querida, que ela podia se sentir bonita de novo, que era algo que ela não via nela. Então tem essa busca também lá no Poder de Seguir em Frente, da Laura se descobrindo como mulher, assim. Então tem essa transformação dela descobrindo o valor dela, descobrindo a beleza dela, descobrindo quem ela era. Então tem a Laura lidando com suas emoções psicológicas, das coisas que vão acontecendo com ela, e tem a Laura descobrindo a baita força que ela tinha e a baita mulher que ela se tornava. Separa para a gente, para os leitores poderem acompanhar você, o primeiro e o segundo livro. Então vamos lá. O primeiro livro, qual que é o nome dele? Poder de Seguir em Frente. Como? O Poder de Seguir em Frente. O Poder de Seguir em Frente. Aí a Laura tá lá, ela tá lidando com essas questões que ela acabou de falar pra gente. Isso. Né? Então, a gente vai encontrar uma Laura mais insegura, é isso, Ingrid? No Poder de Seguir em Frente já começa a história da Laura relatando o abuso que ela sofreu, né, com o ex-marido, e depois já vai tornando a história com o divórcio. Então, a história vai seguindo já com a Laura nesse percurso do abuso, seguindo para o divórcio. E aí ela vai se redescobrindo, ela vai encontrando pessoas no caminho dela e ela vai se redescobrindo a partir daí. E aí as coisas não vão dando muito certo. Ela vai tendo algumas escolhas um pouco não tão certas, que eu também não acredito em escolhas erradas, eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer. E a Laura, ela vai descobrindo quem ela é a partir dos tropeços que ela vai dando, sabe? As pessoas que ela vai encontrando, as escolhas que ela vai tendo. E tem uma parte em que uma das amigas dela convence ela a entrar no aplicativo de namoro para encontrar alguém, para ela recomeçar essa vida amorosa dela. E ela se vê diante de 3 pessoas para escolher. E aí depois ela se pergunta assim, e se eu tivesse escolhido tal pessoa, será que eu teria passado pelo mesmo que passei com essa escolha que eu tive? Então tem os pesos das escolhas que a gente vai tendo e a gente vai pensando nisso, sabe? Essa é a Laura do primeiro livro. Uhum. Curando suas feridas. E Depois do... esse contexto, ele passa onde? Tem uma cidade fictícia? Você pegou uma cidade mesmo, real? Aonde que ele passa? Eu não especifico a cidade. Até porque eu não mudei muito da minha narrativa como um diário. Eu só mudei os personagens e para não especificar algumas coisas eu não coloquei assim. No livro você vai ver que é mais abordando os sentimentos da Laura mesmo, as pessoas que ela vai encontrando. Existem os lugares, existe os momentos, eu detalho os momentos desses encontros, nos lugares desses encontros, mas não específicos nomes. E nesses, você citou os personagens, né? Quais são os principais personagens do livro? É a Laura, Daniel, que é o ex-marido dela, as amigas da Laura, né? As 4 amigas da Laura e os 2 relacionamentos que ela tem depois desse divórcio, que é o Eduardo e o Enzo. E no processo de criação, qual desses personagens te deu mais desafios para criar? Ai, o último, E é qual? o Enzo. Foi bem trabalhoso mesmo. Você pode dizer assim um porquê? Porque foi a ferida maior da Laura. Muitos que entraram em contato comigo depois da leitura achavam que a ferida maior dela tinha sido o abuso, né? Que é o início do livro, conta esse relato. Mas foi a Laura perceber, foi o último erro da vida dela, não o último erro, mas o último tropeço que ela teve para ela acordar e falar assim: peraí, eu preciso de um tempo agora para passar pelos meus lutos e as minhas dores e me curar disso. E o livro, no final, conta isso. Não é um final assim bonitinho, não. É um final dela reconhecendo o que ela precisa fazer. Eu não vou falar o final, senão, né? Mas tem uma reflexão bem bonita no final dela reconhecendo e ela buscando isso. Então, o último foi mais difícil porque foi realmente o momento em que ela
deu aquela quebrada mesmo de desacreditar. Tipo, nossa, ela realmente parou de acreditar a partir daquele momento. Porque no abuso ela sentiu, mas ela cresceu nela depois dos encontros que ela teve, das amigas que apareceram, cresceu nela uma vontade muito grande de seguir, de viver, de encontrar o mundo. E daí ela foi tropeçando e tropeçando, e ela foi vendo, ah, epa, não é bem assim, tá difícil. E aí acho que esse personagem foi mais complicado. O leitor aqui, nós temos o Rodrigues, ele colocou que o livro é demais, que é super real. Era isso que eu queria perguntar para você, né? O leitor, que ele tá, o que que ele vai encontrar ao ler o seu livro? Quais são os desafios ali dentro da vida cotidiana que ele vai encontrar ao ler o seu livro? Em um poder de seguir em frente, porque as histórias são bem diferentes que tá em um e outro, né? Mas em um poder de seguir em frente, vai encontrar uma mulher que mesmo machucada, ela não desiste dela mesma. Não é desistir de um amor, não é desistir de viver algo, ela não desiste dela mesma. Então pode algo acontecer, ela tá lá, ela se recupera, ela levanta, ela não desiste, sabe? Então a reflexão maior do livro é realmente cada tropeço que a gente vai tendo na vida, as escolhas que a gente vai tendo, sabe? Cada coisinha que a gente vai escolhendo pra gente vai ter uma consequência, mas o que você faz com essa consequência é o mais importante, sabe? Não é o que o outro te faz, mas o que você faz a partir disso. Então, o outro veio, aconteceu uma história ruim, te machucou, mas e aí? Você vai fazer o que com isso? Então, a Laura, ela sempre via isso. Ah, tá bom, a pessoa fez isso que não foi legal, mas isso vem dela, não de mim. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Então, ela vai seguindo. Ela não vai parando, ela não vai pegando as suas dores e fazendo aquilo crescer dentro dela. Ela vai reacreditando na vida e ela vai vivendo. Vai seguindo realmente em frente, sabe? Vai pegando suas dores e aprendendo com as próprias escolhas dela. Que é o que muitos precisam ouvir e ver, né? E dentro de um turbilhão de problemas, a gente não pode desistir, tem sempre um caminho ali, e o livro vem reforçar mostrando a história da Laura. A vida é coisas que acontecem com a gente, coisas que partem de nós, escolhas nossas, coisas que partem dos outros com a gente, mas o importante é o que você faz com isso. Ou você se amargura e vive naquilo, ou você cria aquilo numa força bem grande e segue e vive. Durante todo o processo de escrita, qual foi a parte que mais te emocionou? Ai, é que se eu relatar, eu vou ter que falar uma parte do livro. Mas olha, em um poder de seguir em frente, né? Primeiro, foi quando ela tem um momento em que a Laura, depois que ela vai passar pelo processo do luto dela, da perda do bebê, que ela se recupera, ela vai olhar com muito cuidado para o caminho que ela trilhou. Então ela começa a ver desde aquele momento até o momento em que ela está agora. Então ela começa a lembrar do que aconteceu com ela com o Daniel. E aí ela começa a lembrar das escolhas que ela fez com aquilo. E ela começa a lembrar das pessoas que ela deixou entrar na vida dela e como aquilo aconteceu. E aí ela começa a entender tudo que vai acontecendo na vida dela a partir das escolhas que ela mesma fez. E ela vai se curando, ela mesma sozinha. Esse foi o único momento em que ela realmente esteve sozinha, porque em todos os momentos ela sempre teve alguém ali para levantar, para ajudar ela a levantar. E esse foi o momento em que ela estava ali sozinha, passando pelo processo dela de reconhecer as suas falhas, reconhecer o que era dela, o que era a responsabilidade dela e o que era a responsabilidade dos outros e largar aquilo e saber o que ela ia fazer a partir daquilo. Acho que foi o momento mais bacana do livro, assim, para mim, porque refletiu muito em mim mesma, que era o meu momento também sozinha. Então foi essa reflexão. Durante essa reflexão que você fez, durante todo o seu processo, o escritor ele costuma ter alguns bloqueios criativos. Por vir de um diário, vamos dizer assim, a sua história,
Você passou por esses bloqueios criativos também? Ai, a história foi tão me dada. Foi. É porque eu vejo a escrita, O Poder de Seguir em Frente. Eu separo os dois livros assim para mim, né? Agora, Ingrid, como escritora, agora como escritora mesmo, eu separo os dois livros assim. Eu separo O Poder de Seguir em Frente como uma preparação para mim, para a escrita, para entender o que era escrita para mim de volta, porque eu tinha esquecido desse processo. Eu lembro que de uns 4 anos para cá eu compartilhava com a minha psicóloga falando assim que às vezes quando não dava para recorrer a ela, né, em algumas coisas eu escrevia. Então, eu escrevia e eu jogava fora, ou eu rasgava ou eu deletava do computador. Eu nunca deixava a minha escrita para mim, porque eu via aquilo só como um processo de liberação de sentimentos. Então, eu escrevia, rasgava e aquilo se foi. Aquele sentimento se foi, eu lidei com ele. Às vezes eu lidava relendo e depois eu apagava para não deixar aquilo comigo, ou eu já deletava assim que terminava de escrever. Quando eu comecei a escrever O Poder de Seguir em Frente, eu não quis deletar. Eu permaneci naquela escrita. Então, escrever esse livro para mim foi um processo muito bonito meu, sabe? Eu não esperava que isso fosse virar um livro ou que fosse repercutir ou qualquer coisa assim. Eu só esperava ter aquele momento meu com a minha própria história, para minha própria cura, para o meu próprio momento. Então, depois de ver o que se tornou, foi muito mais bonito ainda. Porque daí eu vi o quanto que mexeu com algumas pessoas, o retorno que eu recebi de quem leu. E eu falo, nossa, eu não me esperava por isso, mas ainda bem que eu não deletei, ainda bem que eu não excluí, e eu continuei, sabe? E se tornou uma escrita. Então, e aí eu separo o Poder de Seguir em Frente como uma coisa que me preparou, e eu denomino o Grito do Silêncio como algo que me curou completamente. Foi o livro que fez a minha cura, assim, de todas as coisas que eu já vivenciei na minha vida. Maravilha. Ô, gente, eu acho que vocês já devem ir desse relato dela, tá super curioso pelo Grito do Silêncio. Eu vou ler aqui um pedacinho da sinopse para eles, tá bom, Ingrid? Sim. Quando você procura um lugar seguro, mas nada mais é seguro, nem dentro de você, você deseja gritar e pedir socorro, mas ninguém te escuta, ninguém te vê. As pessoas que deveriam te proteger são as que te machucam e te arrastam para o abismo mais profundo da sua alma. Você é obrigada a se calar. Você é obrigada a esconder seus sentimentos. Você quer fugir, mas onde ir quando se está perdido? Exato. Eu acho que a gente não tem, nem eu aqui, nem você, nem todo mundo que está nos assistindo aqui e que irão nos assistir ainda, tem a noção da quantidade de pessoa que tem nessa situação, se sentindo quando se está perdido. O que você acha que esse livro pode ajudar as pessoas nessa situação? Olha, quando eu escrevi o Grito do Silêncio, foi um processo muito difícil para mim escrevê-lo. Não foi fácil, foi muito doloroso. Mas era um projeto que eu sempre imaginei na minha vida de fazer, mas, sei lá, era muito distante para mim. Por isso que eu digo que o Poder de Seguir em Frente, ele me preparou para esse momento. Acho que aquela história de filhinho preferido, o Grito do Silêncio é o meu filhinho preferido, sabe? E porque foi um processo que quem lê o Grito do Silêncio vai saber as emoções que estão ali colocadas. Elas foram vividas mesmo. O momento em que a Laura entra no templo para encontrar com o Hikari, tudo que foi vivenciado ali é real. Tá mudado, óbvio, né? Foi meio fictício a história ali no templo, mas é baseado em uma coisa realmente vivida. Então, aquelas emoções que ela vai liberando com o Hikari é muito importante. É importante também ressaltar,
nesse livro, todas as conversas da Laura com o Ricari veio das grandes conversas que eu tive com a minha psicóloga, uma grande psicóloga, que está comigo há muito tempo, uns 10 anos já. E muito do que está aqui foram coisas que eu fui aprendendo naquelas sessões com ela. Muitas conversas nossas, muitos ensinamentos que ela foi me dando. Então, quando você lê O Grito do Silêncio, você vê uma pessoa realmente perdida nos seus sentimentos, mas porque realmente foi muito machucada. O que foi colocado aqui veio de uma teoria do Kintsugi. É uma técnica japonesa que tem uma cerâmica e lá eles, quando quebram uma cerâmica assim que é da família, alguma coisa, eles não jogam fora porque tem muito valor para eles. Então eles vão juntando essa cerâmica com ouro. É um trabalho muito bem feito. E aí essa cerâmica fica como algo valioso da família, que vai passando de geração em geração. E quando eu entendi essa história, eu quis passar muito ela no meu livro. Eu falei, bem no estalo, assim, eu falei, é isso, sabe? O processo quando a gente é quebrado e a gente é curado daquilo que nos quebra, é isso, a gente juntar os nossos caquinhos com ouro mesmo e ver o valor que a gente tem, sabe? A Laura, ela, nesse processo, o livro começa com lembranças dela, enquanto ela está indo até o templo, começa com ela escrevendo suas lembranças, com o pai, com a mãe, a sua infância, e que foi muito difícil, muito doloroso mesmo, passar pelo que ela passou com a família. E aí ela encontrou um jeito de achar uma cura para ela, sabe? Ela mesma buscou por isso, de não culpar as outras pessoas pelo que fizeram com ela, mas o que eu faço para mudar a minha vida? Às vezes as coisas acontecem com a gente e aí a gente fica, poxa, fulano fez isso comigo, mas se reconstrói. Sempre tem um jeito de você se reconstruir. E é isso que Kari vai mostrando para Laura. E o processo da cura que ela vai tendo lá é tão bonito. Tem uma parte no livro que fala, quando ela já está no templo, que aí ela sobe até um monte e depois do ensinamento do Ricardo falar sobre as plantas, né, das nossas raízes e o que a gente faz com as nossas raízes. Às vezes ela apodrece devido ao cuidado que a gente tem, ou às vezes a gente vai regar ela para ela viver mais. E a Laura faz um pedido, ela fala que agora ela já pode crescer porque a raiz dela está curada. E é tão bacana que ela também fala que ela está podando os galhos podres. E era louco, porque eu estava escrevendo e esse livro foi escrito em uma semana. Exatamente uma semana. Eu comecei numa segunda, terminei ele no domingo. E eu não parava. Eu tava assim, eu preciso terminar. E aí eu levantei para descansar um pouco, meu corpo estava doendo já. E aí eu tenho uma planta bem grandona na minha sala. E eu vi que ela tava com os galinhos já um pouquinho ruimzinho. Eu peguei uma tesoura que estava lá perto de mim e comecei a cortar. E eu não joguei fora porque eu precisava terminar o livro, não podia perder o foco. Daí eu cortei, deixei lá e voltei para o sofá e continuei escrevendo. E aí me veio essa ideia dos galhos que a gente tem que podar, sabe? Então tem muitas metáforas ali que acho que quem lê vai entender o sentido das metáforas, mas são coisas vívidas. Eu vivi mesmo enquanto estava escrevendo. E a Laura vai se curando e eu ia me curando enquanto eu escrevia, sabe? Então todo aquele processo de 10 anos, longos 10 anos que eu passei com a minha psicóloga, tentando curar algumas coisas, conta o processo em que eu tentei o meu suicídio, conta o processo... Porque quando eu quis escrever sobre essa história, e aí vem um negócio que eu deletava tudo, né? Eu queria escrever sobre o transtorno que eu fui diagnosticada na época. Queria falar sobre os sintomas da depressão, queria falar como que funcionava, o que eu sentia, o porquê que eu tentei tantas e tantas vezes, né, me machucar. E aí eu deletei tudo aquilo. Eu tinha uns 5 capítulos já feitos. Eu deletei o livro inteiro para recomeçar o Grito do Silêncio. Porque eu queria falar, mudar aquilo que eu queria falar. Eu não queria mais falar sobre os sintomas. Eu queria falar como você se cura.
Eu queria falar como é que você encontra e como é bonito você encontrar o caminho, sabe, para curar aquilo que está doído em você. E aí foi muito bonito escrever esse livro. Eu chorei muito quando terminei. E quando eu recebi algumas respostas sobre alguns leitores que leram ele, eu chorei muito de saber de algumas coisas que compartilharam comigo. Eu falei, gente, como tem pessoas que vivem as mesmas coisas, os mesmos sentimentos, né? Como tem pessoas que se sentem tão perdido, tão sozinho e precisam encontrar alguma coisa. Então, sei lá, dessas pessoas que entraram em contato comigo, eu espero que muitas outras que lerem, que se sentem, que se sentiram como a Laura sente, que elas percebam, sabe, que elas são aquela cerâmica que foi quebrada e que pode juntar com ouro e que elas podem ficar lindas depois e muito mais forte. Acho que esse é o sentido. Quando eu estava lendo aqui o seu livro e eu li a parte da cerâmica, né? Eu já foi uma das primeiras perguntas que eu marquei aqui para fazer, né? Pedir para você dividir isso com os leitores, porque uma vez me perguntaram se o meu livro era um livro triste. E quando eu li ali a sua descrição do vaso, me remeteu muito à minha resposta lá. E eu queria que você explicasse, entrou bastante gente agora, você explicasse esse processo do vaso de novo, que eu acho super interessante. Isso, assim, a felicidade, o que é a felicidade, né? Nós não somos felizes 100% do tempo e é esse resgatar dos nossos pedaços. Então, fala de novo o processo do vaso para quem está entrando e para os próximos que vão nos assistir. Isso. O vaso, na verdade, é a premissa do Kintsugi, né? É uma teoria dos japoneses e é uma teoria muito bonita, que eu acho incrível, que eles pensam assim, que se um vaso quebra e aquilo é importante para eles, eles não jogam fora, né? Eles reconstroem aquilo e eles fazem um trabalho muito bonito com ouro para colar. Eles não colam de qualquer jeito, ele é colado com ouro e aí ele fica de geração em geração e todo mundo vê o valor daquele vaso, do vaso, da cerâmica, seja qual objeto de valioso na família. E foi o que eu quis mostrar no livro, né? Às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida que quebram a gente, te deixa meio desconstruído, sabe? Você se perde, você não sabe mais o que você é, você não vê valor em você. E esse foi o processo da Laura ali, foi ela reconstruir, ela pegar todos os caquinhos dela quebrado e colar com ouro mesmo. E ela vê, com a ajuda do Ricardo, que é o personagem que ajuda ela, de ela ver que, olha, dá para você juntar todos os seus cacos e você ver o valor que você é. Ela não via valor nela. E aí ela foi vendo nas suas lembranças todos os porquês que tinham na cabeça dela e ela foi vendo valor em toda a sua história. Porque assim, momentos difíceis todo mundo tem. Todo mundo tem uma história difícil para superar. Todo mundo tem alguma coisa que acontece, um trauma, alguma coisa. Se não todo mundo, a grande maioria, né? Mas não dá para você passar a vida inteira com aquilo em você, né? Então, quebrou, doeu, tá? Agora vamos levantar, sabe? Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. E cara, ver isso, eu escrevi sobre isso, isso me curou e era a minha própria história, sabe? Era a minha própria história, era a minha própria dor e me ajudou muito. Enquanto eu escrevia, eu ia sentindo aquilo. E claro, foi ensinamentos que foi passado para mim durante 10 anos, em sessões, mas que em uma única semana eu vivenciei tudo de uma vez para finalmente cessar aquilo da minha vida, sabe? Acho que sempre também existe um momento em que acho que tudo tem um momento certo na sua vida. Então aquele era o meu momento certo de curar. Você passa pela sua dor, você vivencia ela vai lá, ela vai te ensinar e aí chega o momento de você falar assim, tá bom, você já me ensinou e agora eu vou viver outra coisa. E esse é o processo. Eu deixei a minha vivência aqui e estou vivendo uma outra coisa agora. Totalmente reconstruída, meus pedacinhos todo grudado com ouro, de verdade.
Eu acho que é isso que eu queria me mostrar. Esses pedacinhos que você colocou como ouro, como o seu livro ele tem muito do que você passou, o que você diria para nós, o que seria esse ouro que te ajudou a grudar, a colar novamente os pedacinhos da sua cerâmica? Foi eu ver que eu não estava sozinha. Eu tive ajuda, muita ajuda. E eu falo que o primeiro livro, Poder Seguir em Frente, no livro conta a chegada das 4 amigas da Laura, né? Eu tive as 4 amigas que vieram para me mostrar o valor que eu tinha como mulher e o meu poder de reconstruir a minha vida. Em Um Grito do Silêncio, eu tive uma pessoa que caminhou comigo, que acreditou em mim durante 10 anos. Foi uma pessoa assim que... Eu vou contar uma historinha aqui, breve. Quando eu conheci a minha psicóloga, foi para levar a minha mãe para ela. Eu fazia psicologia na época, minha mãe estava passando por um momento complicado, eu pedi ajuda para um professor e ele me indicou a minha psicóloga, que hoje é minha psicóloga, na época não era. E quando eu cheguei lá e entrei na sala, eu que fui abraçar ela. Eu abracei ela, assim, e cumprimentei com esse abraço. E a minha mãe foi em uma sessão só, não quis continuar. E a minha psicóloga disse que naquele momento ela sabia que quem estava pedindo ajuda era eu, e não a minha mãe. E aí, um mês depois daquilo, eu tentei a minha primeira tentativa. E encontrei ela de verdade. Eu fui até ela pedir ajuda de verdade. E desde então, todas as vezes que as pessoas me quebravam um pouquinho, ela estava lá para consertar. Sabe? Eu tinha um lugar seguro, eu tinha alguém para me resgatar. E também no processo da escrita de O Grito do Silêncio, eu estava sozinha, porque eu me isolei. Então eu tive que me reconectar com a minha espiritualidade, eu tive que me reconectar com algo para eu acreditar de volta, para poder escrever ele de novo. Eu passei por um processo bem difícil para escrever O Grito do Silêncio, mas foi muito bonito e o resultado ficou lindo também. Eu estou apaixonada pela história. Eu leio e eu falo, não acredito que eu transformei isso, né? E hoje E, é uma oportunidade da gente se apaixonar também por essa história e por tudo que você está trazendo. eu espero que do mesmo jeito que foi um processo muito bonito para mim, que seja um processo muito bonito para outros também. Quando a gente procura um livro para ler, a gente quer se entreter, sim, a gente quer aprender bastante, a gente quer se identificar. E nesse processo de identificação, por exemplo, você disse que você se isolou, né? É o que acontece. A gente acaba quando a gente está num momento muito difícil, a gente não sabe lidar com aquilo e a gente se isola. No seu livro, os leitores que estão passando por esse mesmo processo, eles vão ter, assim, se conseguir se identificar e ter uma mensagem, ou conseguir ver alguma forma de sair daquele isolamento. E mais que isso, quem está ao redor da pessoa que está passando por isso. Porque muitas vezes a gente tem ao nosso lado quem nos ama, que quer chegar até a gente, que quer nos ajudar a sair daquele, mas não está achando o caminho, porque nós mesmos encontrou o caminho, né? Então, o livro, ele passa alguma mensagem para essas pessoas que está tentando ajudar a pessoa nessa situação? No caso da Laura? Passa, passa. No livro tem muitos ensinamentos que eu fui adquirindo durante todo esse percurso, né? Mas assim, as conversas com a Laura e o Ricardo são muito profundas. São ensinamentos mesmo. A Laura, no Grito do Silêncio, é um livro mais um pouquinho pesado, sim, no começo, porque mostra todas as lembranças dela, as agressões que a mãe sofria, tudo. E aí, durante todo esse percurso, a Laura vai identificando todos os ciclos que vão se repetindo, porque também explica isso, o quanto que a gente vai repetindo as coisas que nossa família passou. E é tão bonito porque ela vai vendo isso e vai resgatando isso da família dela, da mãe, da avó. Ela vai vendo o que a avó passou e o que a mãe passou e o que ela passou, tudo repetindo.
E ela vai falando, pera, alguém tem que cortar esse ciclo, alguém tem que parar isso. E aí ela se vê nessa responsabilidade, isso não vai mais acontecer comigo, aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha mãe, comigo não mais. Então, tem esse processo dessa cura, tem ela resgatando isso, tem mostrando como fazer, como foi que ela fez, como foi que ela conseguiu achar um equilíbrio, como foi que ela conseguiu se olhar para dentro, porque acho que, quando a gente quer encontrar um caminho para a gente tem que identificar quem somos primeiro, sabe? A gente se agarra às vezes a uma espiritualidade, a gente se agarra às vezes a Deus, a gente se agarra a uma religião, a gente se agarra a uma pessoa, a gente pede ajuda para um psicólogo, a gente tem que se agarrar em alguma coisa, porque que nem eu falo que eu tive que me isolar para escrever, mas eu me isolei consciente desse isolamento. Eu já sabia como que é esse isolamento meu. Se isolar, às vezes, é bom para a gente nos conhecer, para a gente saber o nosso processo interno, para achar os nossos caminhos. Mas a gente sempre tem que buscar alguém para nos ajudar, porque sozinhos a gente não consegue nada. Não tem como você conseguir nada na vida. Tudo a gente precisa da outra pessoa. Então, também mostra isso. A gente, às vezes, precisa do nosso silêncio para encontrar os nossos caminhos, mas aí depois a gente sempre vai ter alguém, sempre tem alguém que vai se aproximar da gente para nos resgatar. Laura teve isso em Poder Seguir em Frente, teve isso no Grito do Silêncio, mostra o momento dela sozinha, mas também mostra o momento dela em que ela é resgatada por alguém, porque é isso. Sempre vai ter alguém que vai ensinar a gente alguma coisa. Eu tô aqui para ensinar alguma coisa para vocês, você vai me ensinar alguma coisa também, é uma troca, né? No livro mostra isso, é uma troca. Olha, eu vim aqui, eu tô pedindo ajuda, e como que eu vou receber essa ajuda? E depois, como que eu vou ajudar outra pessoa através dessa ajuda que eu recebi? Sabe? É uma troca. E no primeiro, você já falou pra gente qual foi a parte que você mais se emocionou e mais gostou de escrever. E agora, no Grito de Silêncio, qual que é essa parte? Ai, Você se emocionou mais? nossa, tem Com isso, tantas partes nesse livro, tantas partes que eu tenho vontade de ler, assim, falar e expressar. Muitas, muitas, muitas reflexões da Laura quando ela vai descobrindo quem ela é, vai descobrindo sobre a sua essência, vai se perdoando. Mas tem uma parte que me toca muito, porque foi muito importante, porque ali no livro foi um dia para Laura descobrir, mas para mim durou 9 anos para descobrir isso, né? Então, foi o grito de liberdade que ela deu, assim, tem um momento no livro em que, depois de alguns ensinamentos que ela teve com o Ikari, depois de alguns eventos que vão acontecendo no templo, ela se isola. Esse momento de solidão, que eu falo que sempre o momento de silêncio tem que refletir alguma coisa. Você se fechar para nada só vai te trazer mais dor. Então, traga o silêncio para você como uma resposta para algo. E a Laura, ela se isola, ela vai para um lugarzinho lá no templo sozinha e ela começa a refletir sobre esses ciclos que ela vai repetindo. E ela começa a entender que a culpa de algumas coisas não cabia a ela, nem a responsabilidade também de algumas coisas. Ela começou a liberar, era como uma mochila que ela estava soltando, falando: olha, eu vou deixar isso aqui que não me pertence, não é meu. E aí ela começa a falar, ela fala: olha, nesse grito de liberdade dela, ela começa a dizer as palavras que ela escutou todo o caminho, desde quando ela era criança, que a mãe ficava repetindo que ela não era bonita, que ela não ia conseguir nada, que isso, que aquilo. A mãe ia liberando tantas palavras feias e negativas para ela, que ela foi acreditando tanto, que aquilo foi enraizando, como uma raiz mesmo, sabe? E aí ela foi entendendo por que a mãe era daquele jeito, porque veio também da avó, e por que a avó era, porque veio de outras coisas. Ela foi resgatando essa raiz e ela foi se curando, ela foi perdoando a mãe, reconhecendo as dores da mãe dela, foi vendo as dores da avó, e aí ela pôde perdoar as dores dela, falando: olha, essa bagagem não é minha e não vai seguir comigo, vou deixar ela aqui. E aí ela começa a falar: eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu mereço isso, eu mereço. E ela vai proclamando, ela vai gritando: eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E tudo que ela deseja na vida dela, ela vai falando: eu vou ser, eu vou isso, eu vou isso. É um grito de liberdade.
Então, esse percurso foi muito importante, porque depois disso é que ela começa a aliviar o coração dela e começa a passar pelo, realmente, se entregar realmente para o processo da cura dela. Então, esse momento em que ela reconhece o valor dela é realmente a representação do vaso quebrado. Ela viu tudo que estava quebrado nela, todas as pecinhas que estavam quebradas. E aí ela, naquele momento, ela colou e falou: tá bom, é só uma bagagem, vou colocar aqui. Esse vasinho eu vou colocar aqui. Ele vai só tá aqui para servir para me mostrar todo o percurso que eu passei e como ele me ensinou para que eu viva coisas mais bonitas lá na frente. Ai, é tão bom a gente ouvir isso, né? É assim, é tão esperançoso, porque cada um tem o seu peso aí, né? Tem a sua mochila, a sua bolsa, como você disse, para deixar, de coisas que a gente vem acumulando e de ciclos que a gente vem repetindo. E como você disse, 10 anos, né? E gente que demora muito mais tempo, gente que demora menos, mas todo mundo tem o seu, vamos dizer assim, a sua sacolinha ali, né? Isso eu tenho. É o tempo. Deixa eu dar um oi aqui para os nossos seguidores, para os leitores que estão deixando aqui a mensagem. O papo tá tão gostoso que a gente não foi lendo, ó. O Rodrigues que disse, essa é minha amiga escritora incrível. Aí ele colocou que o livro é demais. Aí o JH Cunha entrou. Oi, lindas. Oi, boa tarde. Maravilha. Parabéns pelo percurso, a Cibele. E o último comentário foi ser curada para curar. Ai, gente, a Cibele, eu vou fazer uma pausinha aqui. Cibele, obrigada. Ela é minha psicóloga. Oi, Ai, obrigada. Que gratidão de ter aqui. mas o que o Rodrigues disse ali, ó, é verdade, né? É o poder da cura para a gente poder curar os outros que também vão vir com esse mesmo, Isso. né? Com esse mesmo perdido também. Porque nós vamos deixar nossas marcas também, né? Ah, você é solteira? Sou. E a gente vai deixando as nossas marcas por aí, né? O pessoal está acompanhando aqui, gente. Obrigado, abraço. Vão dando um coraçãozinho aí para pegar até mais pessoas. E tem como seguir em frente, tem o grito do silêncio. E aí, como que vai essa caminhada? Vai parar aí? Vai continuar em frente? A história da Laura acabou? Tem continuidade? Qual que são os próximos passos aí? Olha, eu estava até conversando sobre isso, né? Porque eu tenho uma bagagem de escrita grande guardada e eu falava assim, não sei o que fazer com isso. Pensei em escrever outras coisas, né? Mas ultimamente, nos últimos meses, eu fui presenteada com muitas vivências e muitos aprendizados. Eu tô assim, grata por tanta coisa que a vida tem me presenteado para que eu aprenda algumas coisas. Passei um ano aprendendo, aconteceu de vir uma pessoa à minha vida que eu ajudei ela no percurso da depressão dela, e isso me ensinou muito, porque eu vi muito da minha trajetória no que ela estava vivendo, e enquanto eu ia ajudando ela, levando ela para um tratamento, cuidando dela e mostrando caminhos para ela, foi resgatando em mim essa vontade que eu tinha perdido da minha essência da psicologia, né? Que era o amor da minha vida, eu tive que deixar quando fiquei doente. E foi resgatando em mim as histórias que eu vivi. E eu fui vendo, poxa, tem gente que vive a mesma coisa, porque ela tinha feridas tão semelhantes. Eu falava, nossa, parece que está repetindo a história. Então, eu pude ter essa oportunidade de mostrar para ela caminhos que eu jamais imaginei que eu, a pessoa que um dia desisti da vida, estaria mostrando para alguém que, olha, vale a pena tentar, vale a pena seguir, vale a pena lutar por você. E lutar com aquela pessoa para isso, sabe? Me ver no outro lado foi gratificante demais. E aí também comecei nessa busca depois dela, comecei essa busca de encontrar a minha essência, de buscar mais a mim, conhecer mais sobre mim. E isso acho que vai dar um belo de um livro, quando eu já estiver preparada para ensinar o que estou aprendendo, porque estou aprendendo ainda.
Então, quando eu estiver preparada, acho que vai dar uma bela continuação ou uma finalização da história da Laura. A gente já teve, assim, grandes indícios do que você pretende, né, alcançar com o seu livro, mas fala para mim, qual que é o seu objetivo com a sua escrita? Agora, É, porque antes era quando começou de um jeito. Agora você está curada, você já viu aonde a sua escrita chegou, como você pode modificar a vida das pessoas. Assim, passou, você tem algum objetivo com a sua escrita? Então, isso tá nascendo em mim agora, né? Porque o Poder Seguir em Frente repercutiu bastante, mas o Grito do Silêncio, o que tem tido de retorno sobre os sentimentos de quem tá lendo, tá me deixando. Então, eu tô vendo o tanto de impacto. Por exemplo, eu tive uma live há um tempo para falar do Poder de Seguir em Frente. E uma pessoa que me conhece, eu não tinha contato com ela, retornou para mim falando: Poxa, eu achei que você iria dizer que essa história era sua. Porque você foi uma inspiração para mim lá atrás de uma coisa que eu nem sabia, sabe? E aí isso me deu coragem para falar abertamente sobre o livro, porque a princípio eu não iria contar jamais que a Laura realmente existia. Entende? Eu iria falar, olha, é uma história, todo escritor se baseia em alguma coisa, eu me baseei em alguma coisa, mas jamais iria dizer que essa história era minha. Quando ela entrou em contato comigo para falar sobre o que ela relatou, eu falei, poxa, não dá para esconder, não dá para falar que não aconteceu. E agora eu tô nisso, eu tô aprendendo, eu tô vendo o que tá acontecendo, eu tô acolhendo quem tá vindo até mim para compartilhar o que tem, os seus sentimentos com a leitura dos dois livros. E tô lidando, tô vendo ainda o que isso vai dar. Do que já deu um caminho maravilhoso, que você está tocando a vida das pessoas, que você está ajudando essa sua coragem de expor a sua vida, né? De abrir, dizer que a Laura, ela é baseada, a personagem é baseada em você, isso faz com que o leitor se identifique Isso. e encontre em você a força como essa moça que entrou em contato para seguir em frente. Então, eu do lado de cá, eu quero te parabenizar por essa força e vou ficar aqui vibrando para que Deus continue te abençoando, para que você toque mais, cada vez mais corações, modifique cada vez mais as vidas que estão precisando. Obrigada. Inclusive, hoje você tocou muito meu coração, como todo mundo. Nem tenho as minhas questões e vou levar isso comigo e vou pegar o seu livro aqui e terminar ele para eu poder aprender junto com você. Obrigada por essa tarde maravilhosa, viu, Ingrid? Obrigada, Mi. Muito obrigada pelo convite, por ter abrido esse espaço para a gente conversar sobre essas histórias. Foi bacana. Muito legal. Não foi bacana, foi emocionante, foi abençoado e não só eu, como muitas pessoas vão aprender muito com a sua história. E pessoal, para quem quiser adquirir tanto o primeiro quanto o segundo livro da Ingrid, amanhã ela entra no blog, o link vai estar lá para compra, o www.paralereamar.com.br, mas vocês podem já adquirir pela Amazon, tá bom? Não deixe de seguir a autora nas redes sociais dela e nos seguir também e ir lá no canal do YouTube Para Ler e Amar e se inscrever. Mais uma vez, obrigada, viu, Ingrid? Obrigada, Mi. Beijo Um no coração. beijo. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau, tchau.